Tudo bem? Tá começando mais uma prosa. Mas antes, deixa eu te pedir uma coisa. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva no canal, acesse a nossa loja e consuma nossos produtos. Assim você ajuda a continuar a nossa história. Feito isso, já te agradeço e desejo um bom dedo de... Meu nome é Di Ramon, olá você que está aí assistindo essa entrevista, esse bate-papo com a gente aqui, não é Horácio, aí no Canelo, aí um dedo de canal, né, um dedo de prosa, aqui nós vamos ter esse dedo de prosa aí, você vai conhecer um pouquinho da minha história aí, conforme as perguntas que o Noel for fazendo pra gente, e a gente vai respondendo. Certo, Noel? Certo, cara. Vocês viram aí, né? Então o homem é língua afiada. Di Ramon. Di Ramon, cara, você nasceu onde, Di Ramon? Eu sou nascido no interior de São Paulo. No interior. Tanabi, ali na região de São José do Rio Preto. Canabi. Tanabi. Tanabi. Que nome, Di Ramon. Segundo a história lá da cidade, é que disseram que havia na época uma prostituta lá com uma bi, que chamava de bi. Prostituta. E perguntava para fulano, onde você tá? Tanabi. Onde fulano tá? Tanabi. Ah, essa é a história que eles contam, né? Daí surgiu o nome da cidade de Tanabi. Eu nasci lá em 62. Caramba, Di Ramon. Tô novinho, né? Parece que eu tenho parece que eu tenho uns 20 anos, né? Então, 19, 20 anos, então eu nasci em 62, agora em agosto eu faço aí, ó, 61 anos, de trás pra frente, 16 aninhos, vou completar agora em agosto. E em 69, meu pai aí com 8 filhos resolveu vir pra São Paulo. 6 filhos. Em 69 ele veio pra São Paulo, aí nós moramos ali em Santo André durante 2 anos. E Santo André ali, que região? Ali na Vila Scarpelli, em Santo André. Rua Carneiro Leão, eu lembro bem ali, sentido a Via Atlântica ali. Estudei o primeiro e segundo ano de escola ali na Vila Floresta, em Santo André. Um abraço a galera aí de Santo André, Vila Floresta, que também de repente pode estar acompanhando, assistindo esse vídeo. E depois aí meu pai, para sair do aluguel, com 6 filhos para criar, depois ele arrumou mais 2 lá em Santo André, já veio para Rio Grande da Serra com 8 filhos. Aí é que chegou aqui, ele arrumou mais 2, aí fechou a fábrica e nós somos em 10 irmãos, eu e mais 9. Caramba, hein? Aí de 71 nós viemos aqui para Rio Grande da Serra. Então o Rio Grande da Serra acontece para você em 1971. 71 nós conhecemos o Rio Grande da Serra. Meu pai descarregando um caminhão de mudança lá, e nós moleque ainda, eu com 9 anos de idade, e nós no riozinho lá do Santa Teresa lá, pegando enguia, nadando na areia lá, brincando. Você veio direto para Santa Teresa? Direto para Santa Teresa, estamos lá até hoje no Santa Teresa, desde 1971, faz pouco tempo, né? Faz pouco tempo. Bacana, cara. Então vocês viram que essa voz aí, toda entubada, né? Essa voz tem um apelido, né? O locutor apaixonado. O locutor apaixonado e agora a voz da várzea. A voz da várzea. Aproveitar essa ferramentinha aqui, né? E a gente estudou um pouquinho para educar e para chegar onde nós chegamos e pretendemos chegar ainda mais além, né? O rádio surgiu quando na sua vida? O rádio surgiu, Noel, aqui em 96. Em Rio Grande da Serra surgiu a primeira rádio pirata. Na época eu nem sabia que era isso, a rádio pirata. Né? Sim. 1996. Uma época de muitas dificuldades, né? Muitas dificuldades. Aí veio o pessoal lá da região da Zona Leste, montou uma rádio aqui em Rio Grande, chamava-se Rádio Esplanada. Aí lá de casa eu trabalhava com alta costura na época, não sei, eu não falei pra você ainda que eu trabalhei com alta costura, né? Nossa, trabalhava com alta costura. Não sabia disso Comecei aos 14 anos de idade em São Caetano do Sul, lá, ajudante de alfaiate, e fui aprendendo, enfiar a linha na agulha, dar um pontinho aqui, fazer uma barrinha. Caramba, isso é uma novidade, eu não sabia disso não. E trabalhei com alta costura, né, um certo tempo, aqui em Rio Grande. E nessa época que surgiu a rádio, eu ainda trabalhava com alta costura, fazia os ternos aí pro pessoal, consórcio, calça social, o pessoal da igreja aí. Então você foi costureiro em Rio Grande? Fui costureiro. Que idade mais ou menos aí? Eu comecei aos 14 anos em São Caetano, fui aprendendo até mais ou menos quase no ano 2000 eu ainda trabalhava com alta costura. Alta costura. Mesmo depois de fazer o curso de locução em 97, né? Aí surgiu aqui a Rádio 96 em Rio Grande da Serra e eu via os locutores lá apresentando, falando e tal. Tinha uns camaradas lá que infelizmente praticamente não sabiam nem ler direito, né? Falei, mas para fazer uma locução... Ainda hoje, né? Para fazer igual isso aí eu também faço. Aí falei com o dono da rádio lá, ele me deu uma oportunidade lá e comecei a apresentar um programa lá romântico, das 10 à meia-noite. Fiquei pouco tempo ali, fiquei 1 mês, 2 meses só.
E depois surgiu uma outra de Ribeirão, que era de um amigo meu mesmo, aí ele também me deu a oportunidade, eu de Rio Grande já fui para Ribeirão Pires, e lá na Rádio de Ribeirão, uma rádio comunitária, entre aspas, né, para não dizer pirata, aí eu vi no jornal, no Diário da ABC, vi lá um treinamento para locução no Senac, turmas a partir de tal idade, tal dia, tal. Aí eu fui lá, falei, pô, vou fazer esse treinamento, eu tô trabalhando na locução, né, tô trabalhando com a voz, vou fazer esse treinamento aí para aprender um pouco mais, né. Aí eu fiz o treinamento, inclusive foi eu e o seu João, lá da Vila Suzuki. Seu João, um abraço pro senhor aí, viu, curtindo a gente aí no canal do Um Dedo de Prosa. Aí eu fui lá, o seu João, foi eu, o seu João e mais alguns lá, entre uns 20 pessoas mais ou menos, fazendo esse treinamento para locução lá. Era um cursinho rápido, de um mês, né? Para locução. Para locução. Treinamento para locução, para quê? Para você fazer o teste, para fazer o curso profissionalizante. E aí nós fizemos esse treinamento lá com um professor, inclusive ele trabalhou muito tempo numa rádio famosa aí, conhecida. Essas, né? Cara, mas e aí, na realidade a pergunta foi não nesse sentido da arbitragem, mas no sentido do seu profissional, né? Do ser profissional, do profissionalismo. O que ela afeta você? Você acha que hoje os nichos são maiores? Porque na nossa época, a gente pode falar de cátedra aqui, né? Porque nós passamos por um negócio. Então a gente sabe que não tinha oportunidade nenhuma. Você falou várias vezes aí da Rádio Pirata, que era a única forma que você tinha de barrar o sistema e de entrar. Você não acha que a tecnologia veio para isso? Quer dizer, hoje você não é pirata. Hoje você monta uma rádio web, aí você já não é mais pirata, né? Sim, com certeza. Você não é mais pirata, mas você tem que fazer um trabalho muito amplo, muito vasto aí, em relação às rádios piratas. A rádio pirata, você chegava num comercinho ali, ele sintonizava lá no rádio lá, ele conseguia ouvir a sua rádio, mesmo que chiando, mesmo que com interferência, outra coisa e tal, né? E hoje não, hoje com o aplicativo, a pessoa, para você conseguir um anunciante, por exemplo, numa rádio web, hoje é muito mais difícil. Sim. Do que naquele tempo que tinha as rádios piratas, né? Eu entendi. Você acha que essa dificuldade de chegar ao público, mas você não nota que hoje o celular está em tudo quanto é lugar? E mesmo num celular sem muita tecnologia, o cara pode te ouvir também. Então, aí você tem aquela preocupação, aquele trabalho de se empenhar mais ainda na divulgação do seu trabalho, da sua rádio. Por exemplo, você quer gravar uma propaganda hoje, tem uns aplicativos aí que você escreve lá ou fala, eles põem a tua voz do jeito que você quiser. Se você quiser pôr uma voz feminina, você põe. Se você quiser pôr uma voz mais grave, você põe. Mas você já pulou bem para frente. É a inteligência artificial. Praticamente a inteligência artificial que chegou aí tomando um espaço praticamente do ser humano. Eu vejo alguns comerciais aí, por exemplo, nas redes sociais, algumas propagandas, com uma voz que para quem é leigo, tudo bem, mas para quem não é leigo, você percebe claramente que aquilo ali é artificial, é gravado, não tem emoção nenhuma, fala palavras que não desconexas, né? E tal. Então eu acho que isso aí acaba, para alguns comerciantes aí, às vezes a pessoa até prefere, aquele que não tem uma visão assim de um profissionalismo, falando do produto, da marca dele, às vezes até prefere uma inteligência artificial, que ele mesmo grava lá, arroz a R$ 2,99 lá, aí ele escolhe a voz que ele quer, se quer de uma mulher, se quer de uma criança, se quer de não sei o quê. Então acaba aí tirando um pouquinho do nosso mercado de trabalho, né? Tirando um pouquinho, você ainda acha que é um pouquinho? Eu acho que tira um pouquinho. Sim, mas eu ainda acho que abre espaços, por exemplo, você está falando aqui num espaço que não existia, que não poderia existir sem a tecnologia. Não vou nem discutir a inteligência artificial, mas é um espaço que tem. E hoje você pode produzir conteúdo, que o que você faz nada mais é do que produzir conteúdo. Tem que estar sempre produzindo conteúdo. E aí você tem muito mais chances de mandar esse conteúdo e até de monetizar. A gente aqui, no seu caso, você vive da monetização que você faz do teu conteúdo. Não é? Você não acha que as redes sociais, junto com as novas tecnologias, elas estão trazendo esse espaço maior para você? Ou seja, você não precisa competir hoje com as grandes rádios. Aliás, é o contrário, né? Não é? Hoje você compete menos com as grandes rádios, porque até mesmo as grandes rádios hoje, elas têm que ter aí elas têm que ter uma página na web, alguma coisa, na internet, 90% site. Das rádios, sobre o IPDE, que é o instituto que mede essa frequência, 99% das rádios, todas elas estão web. E sendo que desse número aí, quase 60% delas, só web.
Elas não existem mais. E aí a gente fala assim muito do interior. Porque o problema aí é custo, né? É custo. O problema é custo. Então, um software que você tinha, precisava de 4, 5 pessoas, hoje não. É só você e olha lá. Hoje se tornou mais fácil com a tecnologia você produzir, ter a sua programação, ter seu programa de rádio, tudo isso, tudo mais, mas na parte financeira, aí depende de muito mais. Muito mais. Eu acredito que depende de muito mais, principalmente em divulgação do seu conteúdo, né? Rio Grande da Serra, a gente falou especificamente sobre Rio Grande da Serra, e eu acho que até a região, a gente pode colocar, acho que a região, né? Ribeirão, Mauá, a gente não tem muita comunicação. Os fatos não são... Até Mauá tem um pouquinho mais de rádios, tem um pouquinho mais de jornais. O jornal é outra coisa que está indo embora. Assim como a revista, etc. E tal, que estão sendo ocupados por outras mídias. E aí você nota que cada vez mais depende dessas pessoas. Depende da originalidade e depende do conteúdo gerado por essas pessoas. Você já teve essa noção? Ou ainda é uma coisa que te passa longe ainda? O rádio ainda está na tua cabeça? Eu tenho essa noção e eu gosto mais do rádio do que da TV, do que da imagem. Inclusive o Marcão, um dia você vai entrevistar ele, bater um papo com ele, ele que está conseguindo aí fazer eu entender que além do áudio a pessoa tem muita gente, a maioria prefere também ver a imagem, não quer ouvir somente o áudio, né? Sim. Quer ver a imagem. Então praticamente a rádio web mesmo, que não tiver hoje aí uma câmera ou qualquer coisa mostrando o locutor fazendo qualquer coisa lá, já não vai despertar tanto interesse do ouvinte de estar acompanhando aí a programação, mesmo que o conteúdo possa ser interessante, né? Lá em 60, a rádio era o top de linha. Era. Quando nós pulamos lá, acabou a década de 19, o século XIX passou para o século XX, nós tivemos a adesão das redes e a internet e tal, de lá vem substituindo, mas até esse ato aí, a gente tinha a TV que cumpria esse papel. Então o grande sonho da gente era ouvir a voz, ver a novela, não é? E se possível comprar através da novela, lembra disso? Comprar através da novela. Hoje você só não pode pegar, mas dizem que vai chegar a época em que você vai poder pegar, né? O cara tá fazendo a propaganda lá, você já estica a mão e pega. Isso. E que era um sonho, que se dizia que o rádio ia morrer, que a televisão ia morrer, mas eles se aperfeiçoaram e aglutinaram. Não é que eles aglutinaram, eles entraram para dentro das redes. Tanto o exemplo da maior emissora do país aí que quase faliu, e teve que renovar toda a sua rota de programação, todo o seu esquadro de programação para se adaptar às redes sociais. E até chegou a transmitir também jogos da Várzea, não sei se você lembra. Chegou a transmitir jogos da Várzea ali antes do Hulk, né? Era sábado do Hulk, quando o Hulk era no sábado. Bom, mas para dizer a verdade, assim, a pergunta é, qual o carisma do rádio? Porque ele ao invés de ter morrido, de acabar, de não existir mais, o rádio continua muito forte. As rádios web, nós temos quase 2 milhões de rádios web no país. Como é que você explica isso? Por que o rádio é tão forte? Mais forte até que a imagem, né? Você falou da imagem, que o ser humano é visual mesmo, né? Ele é 90% visual. Mas mesmo com a imagem, o rádio ainda tem um alcance fenomenal, né, cara? Como é que você explica isso? No meu ponto de vista aí, do meu pouco entendimento aí da rádio, eu acredito que a rádio a pessoa pode estar lá no fundo do quintal, em qualquer lugar, fazendo a sua obrigação, o seu trabalho, ele não precisa estar vendo a imagem, ele está com o ouvido ligado, né? Então o rádio, eu acho que ele tem esse carisma, que ele capta, pelo áudio ele consegue captar aquela pessoa que é muito ocupada, não tem tempo de ficar parada assistindo ou mexendo no celular, ela está lavando uma louça, está passando a roupa, lavando o banheiro, mas o rádio está ligado lá na sala, né? Então eu acredito que o rádio tem essa capacidade de prender mais a... Você acha que ainda é assim? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, por isso aí esse número infinito de emissoras de rádio ainda e muitas rádios web também, né? Porque tem pessoas como eu, por exemplo, não faz questão de estar vendo a imagem. Se eu tiver com o celular, estiver tocando um áudio ali, ó, eu estou aqui conversando com você, estou ouvindo
da mesma forma. Já tem gente que tem que estar ali, tem que estar vendo, senão ele não entende nada do que ele está ouvindo. Sim, eu entendi que você gosta da voz, né? Eu gosto do... Você acha que o grande mistério do rádio, para essa jovialidade dele, embora ele esteja tantas tecnologias surgindo para cumprir ele, mas ele ainda continua ativo por causa disso. Por causa dessa disso, magia que ele tem. Que essa magia dele é muito forte. A magia da voz de comunicar. Porque também nós estamos agora, já somos mais um país de jovem, né? A média de idade é 40 anos. 40 anos. Então você vê que a média de idade é 40 anos, já não somos um país jovem. E também não somos também um país de velhos ainda, né? Então, ainda, porque a tendência é que chegue. A perspectiva de vida hoje no Brasil já está 67 anos. 67 anos. Então significa que eu tenho mais 7 anos por aí. Eu tenho mais 6. Mas você, quando você falou aí, você deu um exemplo aí da mulher que está em casa. Você não deu um exemplo aí lá de 1970, da tua mãe ou de outra? Porque essa ideia, assim, hoje a mulher trabalha, tudo, não sei, não me parece que seja um exemplo de hoje, você está entendendo? Eu vou muito para o interior e eu fico observando as famílias, é mais televisão. O rádio, a figura do radinho, do negócio do rádio, isso não existe mais. É mais o celular. É mais o celular. Mas aí você vê que a avó do cara tem 90 e tem um celular, ela tem lá um celular. E ela ouve rádio. E ela ouve rádio. Por quê? Porque ela liga ali, tem uma qualidade de som melhor, né? Sim. Tudo melhor. Ela põe o fonezinho de ouvido, ou não põe. Ou não põe, porque ela não vai pôr, ela liga o celular lá, fica tocando, mas ela põe na rádio, ela não põe num canal de televisão, ela põe numa rádio. Sim. Para ela ouvir, que a rádio tem muito mais informação, acredito, que a televisão, acho. Você acha? Eu acho. Bom, hoje em dia é tudo muito direto, né, cara? Apesar que o rádio ainda tem um delay. Mas não vamos falar sobre essas coisas técnicas, deixa pra lá. Deixa eu te falar. Especialista em tecnologia, esse negócio de... Não sou tão assim não, a gente estamos chegando lá. Vamos lá. Deixa eu te falar, você já fez algum podcast? Tem algum podcast? Olha, eu e o Marcão, agora nós estamos com um programa no YouTube, no canal dele, que chama Rio Grande por Trás da Neblina. E nesse programa não é bem um podcast, é mais tipo um programa de televisão mesmo, né? Sim. Porque a gente sai nas ruas fazendo as entrevistas, captando as imagens, tal. Depois vão lá, ele capta lá a minha apresentação, aí entra aí as entrevistas que ele fez na rua e tal. Eu acredito que é mais ou menos um podcast, né? Porque o podcast praticamente é isso que nós estamos fazendo aqui, é um podcast, né? O pessoal tá vendo agora e vai ver depois no seu canal também, a hora que quiser, da onde tiver. As pessoas chamam isso aqui de entrevista, e vai ser entrevista. Mesmo aquelas que tem a entrevista ao vivo, que o pessoal geralmente chama de podcast, né? O cara parado no microfone, aquilo também não é podcast. Não é. Podcast é um som, é só o áudio, é o arquivo de áudio que você coloca e a pessoa pode ouvir. Por exemplo, a Globo tem um dos mais ouvidos, né? Um dos podcasts mais ouvidos. O que eu digo é assim, você já gravou áudio? Algum programa, alguma série de áudio, não? Não, ainda não. Só mesmo propaganda, né? Ah, sim. Propaganda, assim, a gente grava. Essa viagem sua pelas tecnologias aí ainda seria curta ainda? Só tá mais lá na rádio web? Tá mais na rádio web. Você nunca imaginou, tipo, de fazer esses programas, debate ou qualquer coisa assim? Não faço assim muita. Não faço assim muita questão, não. Não faço assim muita questão, não. O seu negócio é o rádio. O meu negócio é mais o rádio mesmo. Porque se a gente tivesse aqui batendo um papo aqui, assim, eu estar preocupado com a imagem, com a posição, que não sei o quê, eu acho que... Não precisa ficar preocupado com nada, não. Não, mas o podcast você tem que estar mais... depende de gesticula demais ou gesticula de menos. Não tem nada disso, não. Você está livre para fazer o que você quiser aí. Então, aí só não vai tirar a roupa porque o público da gente não sabe. Mas é assim, eu entendi. Mas eu acho, assim, que falta um pouquinho de você entender um pouco mais as tecnologias que tem para você acessar. Pegar o gosto assim pela coisa. Sim, também, né? Talvez, né? Porque eu acho interessante essa coisa de você falar. É muito legal, tem um vozeirão do caramba, é bacana falar. Mas também falar sem conteúdo não agrega hoje. Não, tem que ter um conteúdo, você não vai ficar falando abobrinha aí não dá, né? Tanto que você chegou aqui e falou assim, minha vida é 2 minutos, já contei. Viu como rendeu prosa? Até os 10 filhos veio. Até vi os 10 filhos, né? Depois vi o meu ainda. Então, cara, acho bacana, mas acho que você devia andar por esse lado aí, de entender um pouco mais as tecnologias e os canais, né? Porque tem canal específico para isso aí que você quer. É interessantíssimo, tá bom?
Deixa eu te fazer outra pergunta aí. Como é que tá essa experiência da Várzea aí? Como é que você tá mexendo com essa coisa aí? Eu tô gostando bastante, né? Que tem um Marcão que trabalha comigo lá também, a gente tá junto, ele fica mais na técnica lá e de repente nos comentários também. E o curso que eu fiz aí com o Renato Rainha, tô começando a pôr em prática, praticar bastante, ler bastante, falar mais rápido, que inclusive tem gente que acha que eu falo rápido demais, né? Eu estava apresentando o Festival do Cambuci aqui em Rio Grande da Serra, a pessoa falou, pode falar mais devagar que o pessoal tá... Você não está no campo de futebol narrando, não. Pode falar mais devagar, fica tranquilo. Eu tenho essa mania de falar rápido mesmo, né? E voltando um pouquinho mais lá atrás também, durante esse período de trabalhar com a voz, eu tive a oportunidade também de fazer alguns trabalhos em audiobook, né? Audiobook, muito legal. Audiobook, uma produtora lá de São Paulo também me deu uma chance, me convidou uma vez. Eu vi um trabalho que eu fiz uma gravação para um amigo que tinha uma banda em Santo André. A banda dele chama Banda Manga Larga, hoje já não existe mais. Não, né? Mas aí ele pediu para eu criar uma história sobre o Natal no Sertão. Falava Natal no Sertão, né? Aí eu tinha facilidade de fazer uma voz caricata lá, aí eu escrevi uma história lá, tal, do meu tempo de criança, aí eu falei para ele nessa voz, ele gravou, ficou bacana, inclusive ia ser lançada pela gravadora da Zan em São Paulo. Não sei nem se foi lançado, mas eu sei que depois disso eu aproveitei esse trabalho para apresentar essa produtora de audiobook. Sim. Que é a Livro Falante em São Paulo. Aí eu apresentei, eu vi um dia no Pequenas Empresas Grandes Negócios de manhã, eu estava assistindo num domingo, eu vi ela dando uma entrevista, eu falei, puxa vida, eu vou entrar em contato com essa... Você também fez essa mulher. Como é que fala? Cerimônias, né? Apresentou bastante cerimônia, né? Cerimônia, debutante. É um cerimonialista, né? Cerimônia, debutante, casamento. O que precisar fazer, a gente vai fazer chorar no velório também, a gente vai. No meu, vou contratar você para chorar no meu. Fazer chorar. Então, como eu estava falando, esse podcast, né? Esse audiobook é tipo um podcast. É somente o áudio. É um podcast. É somente o áudio. Aí eu tive a oportunidade de gravar lá várias participações em audiobooks infantis, né? E também do Allan Kardec, que é os livros espíritas, né? Sim. Mas antes disso, ela me deu a oportunidade de gravar o livro de Graciliano Ramos. Sim. Que eu fazia várias vozes, né? Ela ouviu a minha história lá de Papai Noel lá, eu narrando no tal, no céu. Ela falou, eu tô precisando de uma pessoa assim e tal, pra gente gravar um livro. Você não quer vir aqui fazer um teste? Eu falei, vou correndo. Ela falou pra ir amanhã, eu já fui hoje, né? Sim. Fui lá, fiz um teste, ela gostou, grava mais isso aqui. No fim, aí, num dia lá, só consegui gravar um audiobook lá de mais de 2 horas, lá, fazendo aí 6, 7 vozes diferentes, né? Ela, faz isso aqui, faz uma voz para isso aqui, fala isso aqui, gravando com essa voz. Aí eu gravei. Na época que trabalhamos juntos, você tinha uma preocupação exacerbada, até com o texto, né? Eu me lembro que a gente sentava aqui na minha cozinha, tomava café e você falava muito disso. Como é que eu estou falando? Será que eu estou falando certo? Essa preocupação continua ainda? Agora já estou mais despreocupado. Que beleza. Agora já estou mais despreocupado, né? A gente erra, atropela alguma palavra ou outra, né? Porque fala rápido demais e de repente... Mas essa preocupação não tem, não. Porque a gente lê bastante, procura estar sempre lendo, ouvindo e tal, ou falando sozinho, né? Agora ficou mais fácil até falar sozinho, né? A pessoa pensa que você está falando no celular, falando no fone de ouvido, pensa que você está falando isso. Você anda falando sozinho por aí, então... Dá para disfarçar. Dá para disfarçar um pouco, né? Às vezes você está na rua treinando ali uma locução, treinando um texto, treinando uma narração, e aí você fica mais livre, né? Mais livre. Bacana. Bem mais livre. Bacana, Germano. Isso aí é muito interessante. Até porque assim, viajei um pouco, mas legal. Dá pra... Então, essa preocupação do profissionalismo é uma coisa que é perene, né? Quer dizer, uma coisa que você tem que se preocupar mesmo. Tem que se preocupar bastante. Principalmente você ler corretamente, você falar as palavras corretas, falar as palavras certas, né? Eu observo bastante isso aí, né? Eu observo isso aí bastante, principalmente quando eu vejo alguém falando alguma coisa. Agora já tem um amigo meu que já prefere às vezes falar errado, porque ele acha que vai dar mais engajamento, o pessoal vai compartilhar mais, vai curtir, vai comentar. E eu já prefiro mais um negócio mais redondinho, bonitinho, para você, por exemplo, falar uma coisa, falar um nome de algum produto, alguma coisa, e você não falar, não é esse nome não, é esse aqui, é esse outro. Isso acontece demais. Acontece bastante. Eu acho até que não dá engajamento. Né? A gente tem as pesquisas que a gente faz no canal,
E realmente, muita coisa que os caras citam que não dá. Aliás, é feito por inteligência artificial, né? Então não é nem o outro que está com inveja ou qualquer coisa assim, não. A inteligência fala, olha, melhora nisso aqui, melhora naquilo e você vai. Esse podcast que a gente está fazendo, aliás, essa entrevista, que não é podcast, estou incutindo no mesmo erro. Mas deixa eu te dizer, cara, bacana demais esse negócio da narração. E como é que você entrou para isso aqui em Rio Grande? Como é que foi? Você foi lá pedir para narrar os jogos, ou alguém te convidou, ou surgiu de você mesmo? Como foi assim? Surgiu praticamente de mim, né? Surgiu de mim. Via o pessoal lá nos jogos lá no estádio municipal de Teixeirão, tem gente que não conhece, Rio Grande da Serra, tem um estádio muito bacana aqui, gramado sintético, tem a cabine lá legalzinha, vazia, totalmente vazia. Aí eu vi o pessoal jogando e tal, depois teve uma final lá que apareceu um pessoal lá com uma câmera, com um microfone, narrando, falando, eu acho que eu vou fazer isso aqui também. E aí eu falei com um camarada que estava fazendo lá as imagens, ele falou, não, vem aí que eu te dou oportunidade sim, pra você falar um pouco, né? E eu tinha até medo. Inclusive, se não fosse o Marcão, talvez eu fiz o curso de narrador esportivo desde 2022, agora, comecinho de 2022, já estava com um ano e pouquinho. Mas se não fosse esse meu amigo, eu estava esperando até hoje aí uma condição perfeita para chegar lá e dar o melhor. Não, você tem que começar a fazer, você vai fazendo e pegando o jeito. E agora a gente está pegando o jeito, estamos recebendo elogios aí do pessoal que acompanha, às vezes no canal, assistindo, outros que passam lá na frente da cabine, lá que a gente está narrando, dá um joinha, fala que tá legal, mas isso aí é tudo, a gente tem que... a minha intenção é me aperfeiçoar cada vez mais e me tornar o maior narrador de futebol aqui em Rio Grande da Serra. Né? Porque quantos? Existe mais narradores? Eu não conheço. Tem vários narradores, tem várias pessoas que narram, mas porque gostam também, mas não tem profissionalismo nenhum, né? Não tem curso, não tem nada, né? Eu falei, eu vou fazer o curso e eu quero ser o melhor narrador de... A gente estava falando em monetização, que era uma coisa que você passou meio que en passant aí, mas que esbarra muito nisso, né? Se você não tiver qualidade, fica cada vez mais difícil de você monetizar, ou seja, você ter retorno. No próprio YouTube, você já tem condições de ter retorno, não é? Se o trabalho for bem feito, você nota que você tem muito retorno. E são experiências que não são nossas, são experiências de várias outras pessoas aí. Principalmente em nichos fechados. Eu gosto de falar em bolhas, não sei se você entendeu, né? Bolhas e tal. Pá. Então, essas bolhas se afirmam mais dentro dos canais, principalmente do YouTube. Você vai notar que tem bolhas. Hoje a gente tem um algoritmo chamado hashtag, que você coloca ele lá e essas bolhas te reconhecem a partir dele, do algoritmo. Aí você tá numa área que tem um público enorme, né? Tem. E eu vi que muita gente, vocês mostram lá o pessoal gritando e tal, tem muita gente que vai assistir também. Tem e acompanha. Você já pensou em trabalhar isso, esse público, trabalhar não só para você, mas também no sentido de monetizar? Estamos com esse objetivo. Estamos com esse objetivo de monetizar o canal, né? E melhorando cada vez mais as transmissões, aí, a qualidade de imagem, também de áudio, né? Para adquirir mais pessoas inscritas no canal para poder aumentar a renda, as visualizações do conteúdo, como tem bastante gente já assistindo, inclusive aqui fora de Rio Grande, fora do estado de São Paulo, fora do Brasil até, acompanhando essas nossas transmissões aí no estádio Teixeirão. Sim. Nós tínhamos na rádio Estúdio RGS, muita gente, naquela época o pessoal ia para Japão. Ia lá pro Japão e tal. E a gente tinha lá pelo menos uns 50 ouvintes lá quando a gente terminou a rádio. Muitos reclamaram, poxa, parou, acabou. Legal, e tal. Mas é assim, a vida infelizmente vai para outro lugar, né? E outras realidades. Cara, foi muito bom conversar com você. Né? Eu ficaria aqui mais tempo ainda, a gente tem um tempinho estipulado aqui. Isso é muito bom. É um prazer, você é uma das figuras que eu acho relevantes aqui. Tinha muita mais coisa. Antes de terminar, vamos falar um pouquinho sobre política, né? Vamos falar um pouquinho sobre política. Vamos falar um pouquinho, porque você chegou a entrar, né? Você chegou a ser candidato. Eu cheguei a sair candidato a vereador em 2002. Acho que foi 2002.
Que hiato aí. 2012. 2012. Agora voltou. Voltou o negócio. Eu tô ficando velho, desculpa aí levar mal. Não, tá chegando aí, vou fazer 16 anos mês que vem. E essa experiência não foi boa? Não foi legal? Eu não achei legal, não. A política na nossa cidade tá meio complicada. Tá meio complicada a política. A política tem um lado que, se a pessoa for honesta, 100% honesta, verdadeira, fica mais difícil dela entrar na política, viu? Eu acho que o político ele tem que ser meio corrupto mesmo, porque senão ele não vai para frente, não. Inclusive, uma época eu comprei uma mesa de som dessa produtora que eu gravei os audiobooks. Uhum. E eu falei para ela, depois eu te pago em serviço, tá? Tá legal? Ela falou, eu vou te pagando, eu te faço a gravação, você desconta e tal. Aí chegou uma época que eu fiz um trabalho para ela já não lembrava mais. E nessa época eu era candidato a vereador. Sim. Eu falei para ela, você tem que cobrar aquilo lá, tal, que nós combinamos, mas você desconta, tá? Porque senão você vai ficar no prejuízo. Aí ela foi automaticamente, ela falou, você não serve para ser político. Você é muito honesto, você não serve para ser político. Eu nem já lembrava mais disso aí, mas como você falou, eu vou descontar. Mas você não serve para ser político, não. Aí eu saí candidato, tive lá 140 e poucos votos lá, não fiz praticamente campanha e recebi outras ofertas para sair candidato novamente, mas eu não quero saber de mexer com isso não. A gente honesto, verdadeiro. Nem de trabalhar, chegou a trabalhar, né? Cheguei até a trabalhar na prefeitura, lá na área de comunicação lá. Mas eu sou tão honesto que tinha gente que trabalhava comigo no mesmo setor, ia lá de manhã, saía, sumia, ficava o dia inteiro fora, depois voltava de tarde. Quando chegava no final do mês assinava a lista de presença lá, punha todos os dias, esse horário, tal. Eu chegava de manhã lá, 8 horas, eu sentava lá no meu cantinho lá e ficava ali, eu só saía para ir para casa almoçar mesmo, e depois voltava, quando dava 5 horas eu ia embora para casa de novo. Eu tinha um amigo de Ramon, e você conhece essa história, mas eu vou citar porque eu acho que é interessante a questão de educação também. Eu tinha um amigo que batia no peito, que era o mais honesto de não sei de onde, o mais honesto da cidade, o mais honesto do mundo e tal, e batia, porque os outros eram tudo desonestos. Um belo dia eu fui chamado para depor, porque esse meu amigo não era tão honesto. Não era tão honesto assim. Então, o que eu acho assim, hoje em dia, em épocas de rede social, a gente vê bem o ser humano. Nenhum ser humano é totalmente honesto. Não é. E todos nós somos cheios de falhas, né? Agora, o difícil é a gente aceitar a falha no outro. Porque a nossa falha nós nunca aceitamos. A gente acha que é normal. A gente acha que é normal. Então, nós temos uma sociedade muito assim. Né? Cara, mas e aí, na realidade, a pergunta foi não nesse sentido da arbitragem, mas no sentido do seu profissional, né? Do ser profissional, do profissionalismo. O que ela afeta você? Você acha que hoje os nichos são maiores? Porque na nossa época, a gente pode falar de cátedra aqui, né? Porque nós passamos por um negócio. Então a gente sabe que não tinha oportunidade nenhuma. Você falou várias vezes aí da Rádio Pirata, que era a única forma que você tinha de barrar o sistema e de entrar. Você não acha que a tecnologia veio para isso? Quer dizer, hoje você não é pirata. Hoje você monta uma rádio web, aí você já não é mais pirata, né? Sim, com certeza. Você não é mais pirata, mas você tem que fazer um trabalho muito amplo, muito vasto aí em relação às rádios piratas. A rádio pirata, você chegava num comercinho ali, ele sintonizava lá no rádio lá, ele conseguia ouvir a sua rádio, mesmo que chiando, mesmo que com interferência, outra coisa e tal, né? E hoje não, hoje com o aplicativo, a pessoa, para você conseguir um anunciante, por exemplo, numa rádio web, hoje é muito mais difícil. Sim. Do que naquele tempo que tinha as rádios piratas, né? Sim, eu entendi. Você acha que essa dificuldade de chegar ao público, mas você não nota que hoje o celular está em tudo quanto é lugar? E mesmo num celular sem muita tecnologia, o cara pode te ouvir também. Então, aí você tem aquela preocupação, aquele trabalho de se empenhar mais ainda na divulgação do seu trabalho, da sua rádio. Por exemplo, você quer gravar uma propaganda hoje, tem uns aplicativos aí que você escreve lá ou fala, eles põem a tua voz do jeito que você quiser. Se você quiser pôr uma voz feminina, você põe. Se você quiser pôr uma voz mais grave, você põe. Mas você já pulou bem para frente. É a inteligência artificial. Praticamente a inteligência artificial que chegou aí tomando um espaço praticamente do ser humano. Eu vejo alguns comerciais aí, por exemplo, nas redes sociais, algumas propagandas, com uma voz que para quem é leigo, tudo bem, mas para quem não é leigo, você percebe claramente que aquilo ali é artificial, é gravado, não tem emoção nenhuma, fala palavras que não desconexas, e tal. Então eu acho que isso aí acaba...
para alguns comerciantes, aí às vezes até a pessoa até prefere, aquele que não tem uma visão assim de um profissionalismo, falando do produto, da marca dele, às vezes até prefere uma inteligência artificial, que ele mesmo grava lá, arroz a R$ 2,99 lá, aí ele escolhe a voz que ele quer, se quer de uma mulher, se quer de uma criança, se quer de não sei o que. Então acaba aí tirando um pouquinho do nosso mercado de trabalho, né? Tirando um pouquinho, você acha que é um pouquinho? Eu acho que tira um pouquinho. Sim, mas eu ainda acho que abre espaços, por exemplo, você está falando aqui num espaço que não existia, que não poderia existir sem a tecnologia. Não vou nem discutir a inteligência artificial, mas é um espaço que tem. E hoje você pode produzir conteúdo, que o que você faz nada mais é do que produzir conteúdo. Tem que estar sempre produzindo certo? conteúdo. E aí você tem muito mais chances de mandar esse conteúdo e até de monetizar. A gente aqui, no seu caso, você vive da monetização que você faz do teu conteúdo. Não é? Você não acha que as redes sociais, junto com as novas tecnologias, elas estão trazendo esse espaço maior para você? Ou seja, você não precisa competir hoje com as grandes rádios. Aliás, é o contrário, né? Não é? Hoje você compete menos com as grandes rádios, porque até mesmo as grandes rádios hoje, elas têm que ter aí elas têm que ter uma página na web, alguma coisa, na internet, 90% site. Das rádios, sobre o IPDE, que é o instituto que mede essa frequência, 99% das rádios, todas elas estão web. E sendo que desse número aí, quase 60% delas, só web. Elas não existem mais. E aí a gente fala assim muito do interior. Porque o problema aí é custo, né? É custo. O problema é custo. Então, um software que você precisava de 4, 5 pessoas, hoje não. É só você e olha lá. Hoje se tornou mais fácil com a tecnologia você produzir, ter a sua programação, ter seu programa de rádio, tudo isso, tudo mais. Mas na parte financeira, aí depende de muito mais. Muito mais. Eu acredito que depende de muito mais, principalmente em divulgação do seu conteúdo, né? Rio Grande da Serra, a gente falou especificamente sobre Rio Grande da Serra, e eu acho que até a região, a gente pode colocar, acho que a região, né? Ribeirão, Mauá, a gente não tem muita comunicação. Os fatos não são... Até Mauá tem um pouquinho mais de rádios, tem um pouquinho mais de jornais. O jornal é outra coisa que está indo embora. Assim como a revista, etc. E tal, que estão sendo ocupados por outras mídias. E aí você nota que cada vez mais depende dessas pessoas. Depende da originalidade e depende do conteúdo gerado por essas pessoas. Você já teve essa noção? Ou ainda é uma coisa que te passa longe ainda? O rádio ainda está na tua cabeça? Eu tenho essa noção e eu gosto mais do rádio do que da TV, do que da imagem. Inclusive o Marcão, um dia você vai entrevistar ele, bater um papo com ele, ele que está conseguindo aí fazer eu entender que além do áudio a pessoa tem muita gente, a maioria prefere também ver a imagem, não quer ouvir somente o áudio, né? Sim. Quer ver a imagem. Então praticamente a rádio web mesmo, que não tiver hoje aí uma câmera ou qualquer coisa mostrando o locutor fazendo qualquer coisa lá, já não vai despertar tanto interesse do ouvinte de estar acompanhando aí a programação, mesmo que o conteúdo possa ser interessante, né? Lá em 60, a rádio era o top de linha. Era. Quando nós pulamos lá, acabou a década de 19, o século XIX passou para o século XX, nós tivemos a adesão das redes e a internet e tal, de lá vem substituindo, mas até esse ato aí, a gente tinha a TV que cumpria esse papel. Então o grande sonho da gente era ouvir a voz, ver a novela, não é? E se possível comprar através da novela, lembra disso? Comprar através da novela. Hoje você só não pode pegar, mas dizem que vai chegar a época em que você vai poder pegar, né? O cara tá fazendo a propaganda lá, você já estica a mão e pega. Isso. E que era um sonho, que se dizia que o rádio ia morrer, que a televisão ia morrer, mas eles se aperfeiçoaram e aglutinaram. Não é que eles aglutinaram, eles entraram para dentro das redes. Tanto o exemplo da maior emissora do país aí que quase faliu, e teve que renovar toda a sua rota de programação, todo o seu esquadro de programação para se adaptar às redes sociais. E até chegou a transmitir também jogos da Várzea, não sei se você lembra. Chegou a transmitir jogos da Várzea ali antes do Hulk, né? Era sábado do Hulk, quando o Hulk era no sábado. Bom, mas para dizer a verdade, assim, a pergunta é, qual o carisma do rádio? Porque ele
ao invés de ter morrido, de acabar, de não existir mais, o rádio continua muito forte. As rádios web, nós temos quase 2 milhões de rádios web no país. Como é que você explica isso? Por que o rádio é tão forte? Mais forte até que a imagem, né? Você falou da imagem, que o ser humano é visual mesmo, né? Ele é 90% visual. Mas mesmo com a imagem, o rádio ainda tem um alcance fenomenal, né, cara? Como é que você explica isso? No meu ponto de vista aí, do meu pouco entendimento aí da rádio, eu acredito que a rádio, a pessoa pode estar lá no fundo do quintal, em qualquer lugar, fazendo a sua obrigação, o seu trabalho, ele não precisa estar vendo a imagem, ele está com o ouvido ligado, né? Então o rádio, eu acho que ele tem esse carisma, que ele capta, pelo áudio ele consegue captar aquela pessoa que é muito ocupada, não tem tempo de ficar parada assistindo ou mexendo no celular, ela está lavando uma louça, está passando a roupa, lavando o banheiro, mas o rádio está ligado lá na sala, né? Então eu acredito que o rádio tem essa capacidade de prender mais a... Você acha que ainda é assim? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, por isso aí esse número infinito de emissoras de rádio ainda, e muitas rádios web também, né? Porque tem pessoas como eu, por exemplo, não faz questão de estar vendo a imagem. Se eu tiver com o celular, tiver tocando um áudio ali, ó, eu estou aqui conversando com você, estou ouvindo da mesma forma. Já tem gente que tem que estar ali, tem que estar vendo, senão ele não entende nada do que ele está ouvindo. Sim, eu entendi que você gosta da voz, né? Eu gosto do... Você acha que o grande mistério do rádio, para essa jovialidade dele, embora ele esteja tantas tecnologias surgindo para cumprir ele, mas ele ainda continua ativo por causa disso. Por causa dessa magia que ele tem. Eu acredito que essa magia dele é muito forte. A magia da voz de comunicar. Porque também nós estamos agora, já somos mais um país de jovem, né? A média de idade é 40 anos. 40 anos. Então você vê que a média de idade é 40 anos, já não somos um país jovem. E também não somos também um país de velhos ainda, né? Então, ainda, porque a tendência é que chegue. A perspectiva de vida hoje no Brasil já está 67 anos. 67 anos. Então significa que eu tenho mais 7 anos por aí. Eu tenho mais 6. Mas você, quando você falou aí, você deu um exemplo aí da mulher que está em casa. Você não deu um exemplo aí lá de 1970, da tua mãe ou de outra? Porque essa ideia, assim, hoje a mulher trabalha, tudo, não sei, não me parece que seja um exemplo de hoje, você está entendendo? Eu vou muito para o interior e eu fico observando as famílias, é mais televisão. O rádio, a figura do radinho, do negócio do rádio, isso não existe mais. É mais o celular. É mais o celular. Mas aí você vê que a avó do cara tem 90 e tem um celular, ela tem lá um celular. E ela ouve rádio. E ela ouve rádio. Por quê? Porque ela liga ali, tem uma qualidade de som melhor, né? Sim. Tudo melhor. Ela põe o fonezinho de ouvido, ou não põe. Porque ela não vai pôr, ela liga o celular lá, fica tocando, mas ela põe na rádio, ela não põe num canal de televisão, ela põe numa rádio. Sim. Para ela ouvir, que a rádio tem muito mais informação, acredito, que a televisão, eu acho. Você acha? Eu acho. Bom, hoje em dia é tudo muito direto, né, cara? Apesar que o rádio ainda tem um delay. Mas não vamos falar sobre essas coisas técnicas, deixa pra lá. Deixa eu te falar. Especialista em tecnologia, esse negócio de... Não sou tão assim não, a gente estamos chegando lá. Vamos lá. Deixa eu te falar, você já fez algum podcast? Tem algum podcast? Olha, eu e o Marcão, agora nós estamos com um programa no YouTube, no canal dele, que chama Rio Grande por Trás da Neblina. E nesse programa não é bem um podcast, é mais tipo um programa de televisão mesmo, né? Sim. Porque a gente sai nas ruas fazendo as entrevistas, captando as imagens, tal, depois vão lá, ele capta lá a minha apresentação, aí entra aí as entrevistas que ele fez na rua e tal. Eu acredito que é mais ou menos um podcast, né? Porque o podcast praticamente é isso que nós estamos fazendo aqui, é um podcast, né? O pessoal tá vendo agora e vai ver depois no seu canal também, a hora que quiser, da onde tiver. As pessoas chamam isso aqui de entrevista, e vai ser entrevista. Mesmo aquelas que tem a entrevista ao vivo, que o pessoal geralmente chama de podcast, né? O cara parado no microfone, aquilo também não é podcast. Não é. Podcast é um som, é só o áudio, é o arquivo de áudio que você coloca e a pessoa pode ouvir. Por exemplo, a Globo tem um dos mais ouvidos, né? Um dos podcasts mais ouvidos. O que eu digo é assim, você já gravou áudio? Algum programa, alguma série de áudio, não? Não, ainda não. Só mesmo propaganda, né? Ah, sim. Propaganda, assim, a gente grava. Essa viagem sua pelas tecnologias aí ainda
seria curta ainda? Só tá mais lá na rádio web? Tá mais na rádio web. Você nunca imaginou, tipo, de fazer esses programas, debate ou qualquer coisa assim? Não faço assim muita. Não faço assim muita questão. Não faço assim muita questão, não. O seu negócio é o rádio. O meu negócio é mais o rádio mesmo. Porque se a gente tivesse aqui batendo um papo aqui, ó, sem eu estar preocupado com a imagem, com a posição, que não sei o quê, eu acho que... Não precisa ficar preocupado com nada, não. Mas o podcast você tem que estar mais... depende de gesticula demais ou gesticula de menos. Não tem nada disso não. Você está livre para fazer o que você quiser aí. Então, aí só não vai tirar a roupa porque o público da gente não sabe. Mas é assim, eu entendi. Mas eu acho assim que falta um pouquinho de você entender um pouco mais as tecnologias que tem para você acessar. Pegar o gosto assim pela coisa. Sim, também, né? Talvez, né? Porque eu acho interessante essa coisa de você falar. É muito legal, tem um vozeirão do caramba, é bacana falar. Mas também falar sem conteúdo não agrega hoje. Não, tem que ter um conteúdo, você não vai ficar falando abobrinha aí não dá, né? Tanto que você chegou aqui e falou assim, minha vida é 2 minutos, já contei. Viu como rendeu prosa? Até os 10 filhos veio. Até vi os 10 filhos, né? Depois vi o meu ainda. Vai. Então, cara, acho bacana, mas acho que você devia andar por esse lado aí, de entender um pouco mais as tecnologias e os canais, né? Porque tem canal específico para isso aí que você quer. É interessantíssimo, tá bom? Deixa eu te fazer outra pergunta aí. Como é que tá essa experiência da Várzea aí? Como é que você tá mexendo com essa coisa aí? Eu tô gostando bastante, né? Que tem um Marcão que trabalha comigo lá também, a gente tá junto, ele fica mais na técnica lá e de repente nos comentários também. E o curso que eu fiz aí com o Renato Rainha, tô começando a pôr em prática, praticar bastante, ler bastante, falar mais rápido, que inclusive tem gente que acha que eu falo rápido demais, né? Eu estava apresentando o Festival do Cambuci aqui em Rio Grande da Serra, a pessoa falou, pode falar mais devagar que o pessoal tá... Você não está no campo de futebol narrando, não. Pode falar mais devagar, fica tranquilo. Eu tenho essa mania de falar rápido mesmo, né? E voltando um pouquinho mais lá atrás também, durante esse período de trabalhar com a voz, eu tive a oportunidade também de fazer alguns trabalhos em audiobook, né? Audiobook, muito legal. Audiobook, uma produtora lá de São Paulo também me deu uma chance, me convidou uma vez. Eu vi um trabalho que eu fiz uma gravação para um amigo que tinha uma banda em Santo André. A banda dele chama Banda Manga Larga, hoje já não existe mais. Não, né? Mas aí ele pediu para eu criar uma história sobre o Natal no Sertão. Falava Natal no Sertão, né? Aí eu tinha facilidade de fazer uma voz caricata lá, aí eu escrevi uma história lá, tal, do meu tempo de criança, aí eu falei para ele nessa voz, ele gravou, ficou bacana, inclusive ia ser lançada pela gravadora da Zan em São Paulo. Não sei nem se foi lançado, mas eu sei que depois disso eu aproveitei esse trabalho para apresentar essa produtora de audiobook. Sim. Que é a Livro Falante em São Paulo. Aí eu apresentei, eu vi um dia no Pequenas Empresas Grandes Negócios de manhã, eu estava assistindo num domingo, eu vi ela dando uma entrevista, eu falei, puxa vida, eu vou entrar em contato com essa... Você também fez essa mulher. Como é que fala? Cerimônias, né? Apresentou bastante cerimônia, né? Cerimônia, debutante. É um cerimonialista, né? Cerimônia, debutante, casamento. O que precisar fazer, a gente vai fazer chorar no velório também, a gente vai. No meu, vou contratar você para chorar no meu. Fazer chorar. Então, como eu estava falando, esse podcast, né? Esse audiobook é tipo um podcast. É somente o áudio. É um podcast. É somente o áudio. Aí eu tive a oportunidade de gravar lá várias participações em audiobooks infantis, né? E também do Allan Kardec, que é os livros espíritas, né? Sim. Mas antes disso ela me deu a oportunidade de gravar o livro de Graciliano Ramos. Sim. Que eu fazia várias vozes, né? Ela ouviu a minha história lá de Papai Noel lá, eu narrando no tal, no céu. Ela falou, eu tô precisando de uma pessoa assim e tal, pra gente gravar um livro. Você não quer vir aqui fazer um teste? Eu falei, vou correndo. Ela falou pra ir amanhã, eu já fui hoje, né? Sim. Fui lá, fiz um teste, ela gostou, grava mais isso aqui. No fim, aí, num dia lá, só consegui gravar um audiobook lá de mais de 2 horas, lá, fazendo aí 6, 7 vozes diferentes, né? Ela, faz isso aqui, faz uma voz para isso aqui, fala isso aqui, gravando com essa voz. Aí eu gravei. Na época que trabalhamos juntos, você tinha uma preocupação exacerbada, até com o texto, né? Eu lembro que a gente sentava aqui na minha cozinha, tomava café e você falava muito disso. Como é que eu estou falando? Será que eu estou falando certo? Essa preocupação continua ainda?
Agora já tô mais despreocupado. Que beleza. Agora já tô mais despreocupado, né? Fala, a gente erra, atropela alguma palavra ou outra, né? Porque fala rápido demais e de repente... Mas essa preocupação não tem, não. Porque a gente lê bastante, procura estar sempre lendo, ouvindo e tal, ou falando sozinho, né? Agora ficou mais fácil até falar sozinho, né? A pessoa pensa que você tá falando no celular, falando no fone de ouvido, pensa que você tá falando isso. Aí você anda só falando sozinho por aí, então... Dá pra disfarçar. Dá pra disfarçar um pouco, né? Às vezes você tá na rua treinando ali uma locução, treinando um texto, treinando uma narração, e aí você fica mais livre, né? Mais livre. Bacana. Bem mais livre. Bacana, Djalma. Isso aí é muito interessante. Até porque assim, viajei um pouco, mas legal. Dá pra... Então, essa preocupação do profissionalismo é uma coisa que é perene, né? Quer dizer, uma coisa que você tem que se preocupar mesmo. Tem que se preocupar bastante. Principalmente se você ler corretamente, você falar as palavras corretas, falar as palavras certas, né? Eu observo bastante isso aí, né? Eu observo isso aí bastante, principalmente quando eu vejo alguém falando alguma coisa. Agora já tem um amigo meu que já prefere às vezes falar errado, porque ele acha que vai dar mais engajamento, o pessoal vai compartilhar mais, vai curtir, vai comentar. E eu já prefiro mais um negócio mais redondinho, bonitinho, para você, por exemplo, falar uma coisa, falar um nome de algum produto, alguma coisa, e você não falar, não é esse nome não, é esse aqui, é esse outro. Isso acontece demais. Acontece bastante. Eu acho até que não dá engajamento. Né? A gente tem as pesquisas que a gente faz no canal, e realmente, muita coisa que os caras citam que não dá. Aliás, é feito por inteligência artificial, né? Então não é nem o outro que está com inveja ou qualquer coisa assim, não. A inteligência fala, olha, melhora nisso aqui, melhora naquilo, você vai. Esse podcast que a gente está fazendo, aliás, essa entrevista, que não é podcast, estou incutindo no mesmo erro. Mas deixa eu te dizer, cara, bacana demais esse negócio da narração. E como é que você entrou para isso aqui em Rio Grande? Como é que foi? Você foi lá pedir para narrar os jogos, ou alguém te convidou, ou surgiu de você mesmo? Como foi assim? Surgiu praticamente de mim, né? Surgiu de mim. Via o pessoal lá nos jogos lá no estádio municipal de Teixeirão, tem gente que não conhece, Rio Grande da Serra, tem um estádio muito bacana aqui, gramado sintético, tem a cabine lá legalzinha, vazia, totalmente vazia. Aí eu vi o pessoal jogando e tal, depois teve uma final lá que apareceu um pessoal lá com uma câmera, com um microfone, narrando, falando, eu acho que eu vou fazer isso aqui também. E aí eu falei com um camarada que estava fazendo lá as imagens, ele falou, não, vem aí que eu te dou oportunidade sim, você falar um pouco, né? E eu tinha até medo. Inclusive, se não fosse o Marcão, talvez eu fiz o curso de narrador esportivo desde 2022, agora, comecinho de 2022, já estava com um ano e pouquinho. Mas se não fosse esse meu amigo, eu estava esperando até hoje aí uma condição perfeita para chegar lá e dar o melhor. Não, você tem que começar a fazer, você vai fazendo e pegando o jeito. E agora a gente está pegando o jeito, estamos recebendo elogios aí do pessoal que acompanha, às vezes no canal, assistindo, outros que passam lá na frente da cabine, lá que a gente está narrando, dá um joinha, fala que tá legal, mas isso aí é tudo, a gente tem que... a minha intenção é me aperfeiçoar cada vez mais e me tornar o maior narrador de futebol aqui em Rio Grande da Serra. Né? Porque quantos? Existe mais narradores? Eu não conheço. Tem vários narradores, tem várias pessoas que narram, mas porque gostam também, mas não tem profissionalismo nenhum, né? Não tem curso, não tem nada, né? Eu falei, eu vou fazer o curso e eu quero ser o melhor narrador de... A gente estava falando em monetização, que era uma coisa que você passou meio que en passant aí, mas que esbarra muito nisso, né? Se você não tiver qualidade, fica cada vez mais difícil de você monetizar, ou seja, você ter retorno. No próprio YouTube, você já tem condições de ter retorno, não é? Se o trabalho for bem feito, você nota que você tem muito retorno. E são experiências que não são nossas, são experiências de várias outras pessoas aí. Principalmente em nichos fechados. Eu gosto de falar em bolhas, não sei se você entendeu, né? Bolhas e tal. Pá. Então, essas bolhas se afirmam mais dentro dos canais, principalmente do YouTube. Você vai notar que tem bolhas. Hoje a gente tem um algoritmo chamado hashtag, que você coloca ele lá e essas bolhas te reconhecem a partir dele, do algoritmo. Aí você tá numa área que tem um público enorme, né? Tem. E eu vi que muita gente, vocês mostram lá o pessoal gritando e tal, tem muita gente que vai assistir também. Tem e acompanha. Você já pensou em trabalhar isso, esse público, trabalhar não só para você, mas também no sentido de monetizar? Estamos com esse objetivo. Estamos com esse objetivo de monetizar
o canal, né? E melhorando cada vez mais as transmissões, aí, a qualidade de imagem, também de áudio, né? Para adquirir mais pessoas inscritas no canal para poder aumentar a renda, visualizações do conteúdo, como tem bastante gente já assistindo, inclusive aqui fora de Rio Grande, fora do estado de São Paulo, fora do Brasil até, acompanhando essas nossas transmissões aí no estádio Teixeirão. Sim, sim. Nós tínhamos na rádio Estúdio RGS, muita gente, naquela época o pessoal ia para Japão. Ia lá pro Japão e tal. E a gente tinha lá pelo menos uns 50 ouvintes lá quando a gente terminou a rádio. Muitos reclamaram, poxa, parou, tal. Mas é assim, a vida infelizmente vai para outro lugar, né? E outras realidades. Cara, foi muito bom conversar com você, né? Eu ficaria aqui mais tempo ainda, a gente tem um tempinho estipulado aqui. Isso é muito bom. É um prazer, você é uma das figuras que eu acho relevantes aqui. Tinha muita mais coisa. Antes de terminar, vamos falar um pouquinho sobre política, né? Vamos falar um pouquinho sobre política. Vamos falar um pouquinho, porque você chegou a entrar, né? Você chegou a ser candidato. Eu cheguei a sair candidato a vereador em 2002. Acho que foi 2002. Que ato aí. 2012. Agora voltou. Voltou o negócio. Eu tô ficando velho, desculpa aí, levar mal. Não, tá chegando aí, vou fazer 16 anos mês que vem. E essa experiência não foi boa? Não foi legal? Eu não achei legal, não. A política na nossa cidade tá meio complicada. Tá meio complicada a política. A política tem um lado que, se a pessoa for honesta, 100% honesta, verdadeira, fica mais difícil dela entrar na política, viu? Eu acho que o político ele tem que ser meio corrupto mesmo, porque senão ele não vai para frente, não. Inclusive, uma época eu comprei uma mesa de som dessa produtora que eu gravei os audiobooks, e eu falei para ela, depois eu te pago em serviço, tá? Tá legal? Eu vou te pagando, eu te faço a gravação, você desconta, tá? Aí chegou uma época que eu fiz um trabalho para ela já não lembrava mais. E nessa época eu era candidato a vereador. Sim. Eu falei pra ela, você tem que cobrar aquilo lá, tal, que nós combinamos, você desconta, tá? Porque senão você vai ficar no prejuízo. Aí ela foi automaticamente, ela falou, você não serve pra ser político. Você é muito honesto, você não serve pra ser político. Eu nem já lembrava mais disso aí, mas como você falou, eu vou descontar. Mas você não serve pra ser político, não. Aí eu saí candidato, tive lá 140 e poucos votos lá, não fiz praticamente campanha, e recebi outras ofertas para sair candidato novamente, mas eu não quero saber de mexer com isso não. A gente honesto, verdadeiro. Nem de trabalhar, chegou a trabalhar, né? Cheguei até a trabalhar na prefeitura, lá na área de comunicação lá. Mas eu sou tão honesto que tinha gente que trabalhava comigo no mesmo setor, ia lá de manhã, saía, sumia, ficava o dia inteiro fora, depois voltava de tarde. Quando chegava no final do mês assinava a lista de presença lá, punha todos os dias, esse horário, tal. Eu chegava de manhã lá, 8 horas, eu sentava lá no meu cantinho lá e ficava ali. Eu só saía para ir para casa almoçar mesmo. E depois voltava, quando dava 5 horas, eu ia embora para casa de novo. Eu tinha um amigo de Ramon, e você conhece essa história, mas eu vou citar porque eu acho que é interessante a questão de educação também. Eu tinha um amigo que batia no peito, que era o mais honesto de não sei de onde, o mais honesto da cidade, o mais honesto do mundo e tal. E batia, porque os outros eram tudo desonestos. Um belo dia eu fui chamado para depor, porque esse meu amigo não era tão honesto assim. Então, o que eu acho assim, hoje em dia, em épocas de rede social, a gente vê bem o ser humano. Nenhum ser humano é totalmente honesto. Não é. E todos nós somos cheios de falhas, né? Agora, o difícil é a gente aceitar a falha no outro. Porque a nossa falha nós nunca aceitamos. A gente acha que é normal. A gente acha que é normal. Então, nós temos uma sociedade muito assim. E você é um cara que, pelo teu trabalho, pela cidade, pelo que você ajudou, não é? Porque, embora você tenha recebido, quantos comerciantes você não ajudou aí, né? Quantos não deram? Bastante. Nossa, muita coisa. Conversou com muita gente, criou um estilo, locutor apaixonado, essa coisa toda. Agora a voz da várzea. Sim, muita gente. Uma vez eu estou passando de carro, tem um doido lá parado na estação e grita: "Ô, Noel aí da Associação Comercial!" O presidente da Ciarga de Eu paro para tomar um café, o cara vem bateu nas minas costas e diz assim: "Você que é o cara?" Não sou o cara. Então, mano, o tio Ramon me paga. Mas você é muito importante para a cidade, porque você fez uma coisa que a cidade não tem, que é a comunicação. Nós, infelizmente, não temos aí. E eu já contribuí com vários projetos aí que não foram por água abaixo, por falta de profissionalismo, por falta de visão.
E mesmo assim você continua aí na briga. Não, tem que continuar, fazendo o que gosta. Eu fico muito feliz. Eu criei um bordão assim, eu faço o que gosto e gosto do que faço, porque faço para você que gosta do que está acontecendo. Se é uma promoção, se é um futebol, eu faço, eu falo que. Como é que é? Agora deu um branco. Faço o que gosto e gosto do que faço, porque faço para você que gosta do futebol amador, do campeonato de várzea, da rede. Por exemplo, você, do comerciante, eu gosto do que faço, porque faço para você que gosta do produto tal. Então fazer o que gosta. Cara, gostei demais de falar com você. Achei que a gente devia fazer essas prosas novas de novo aí. Que embora diga que não tem o que falar, você tem muito o que falar. Eu achei que ia ser só um dedinho de prosa, mas acho que foi um braço inteiro de prosa aí, né? Mas brigadão aí pelo convite, Noel. Que isso. Obrigado pelo convite aí e pode ter certeza, viu? Se um dia você passar onde estiver, na porta de uma loja, com o microfone na mão, se tiver com a pensão atrasada, igual alguns aí eu não falo o seu nome. Do contrário, eu vou estar sempre falando o seu nome. Ô, Djalma, faz isso não. Djalma, muito obrigado, cara. Valeu, Noel. Obrigado aí. Uma boa audiência aí do seu programa. Curta dando seu like, compartilha para os seus amigos, se inscreva no canal, acione o sininho para novos vídeos.